Depois deste vídeo, você nunca mais vai fugir do tema da redação do Enem, tá? Porque aqui eu vou te ajudar com uma técnica infalível que vai segmentar corretamente o tema da redação e você não vai ter nunca mais dúvidas e nem vai se perder na hora e dizer assim, bah, mas eu acho que eu fugi do tema. Com essa técnica, não tem nenhum tipo de possibilidade de você fugir do tema, então bora lá, vem comigo. Oi, meus amores, tudo bem? Eu sou a Chay, aqui da aula da Chay. E o vídeo de hoje é um vídeo sobre uma técnica, né, infalível, né, sem erros, perfeita, para você nunca mais fugir do tema da redação do Enem. Chay, é comum que as pessoas fujam do tema? É comum, né? Não só fugir do tema, não segmentar corretamente a redação, tá? E você, quando não segmenta corretamente a redação, você tem perda de argumentação, você tem perda de criatividade, né? Você tem uma série de perdas dentro da sua redação. Então, por isso que é tão bom você segmentar corretamente o que o assunto pede, entender o tema, entender o que está sendo pedido, proposto, né? Porque o Enem, quando ele propõe, ele não só propõe, ele pede algo, né? Ele te dá um tema e pede algo com aquele tema, né? Que a gente já sabe, fazer toda a proposta de intervenção, argumentar, mas é muito além disso, né? Se você olha para o tema como um todo, talvez você não consegue segmentar e dividir até mesmo para pensar na argumentação. Então agora a gente vai trabalhar algumas técnicas, né, de como conseguir olhar para o seu tema, de fato, e segmentá-lo corretamente. Enquanto isso, já vem aqui, ó, se inscreve nesse canal, dá um like, marca alguém que precisa aprender um pouquinho melhor sobre redação, alguém que fará o Enem este ano, ano que vem, alguém que já fez, alguém que vai mal, alguém que diz que não sabe interpretar, não sei. Mas ajuda alguém aí e fortalece a amizade aqui, tá bom? Então, olha só, primeira coisa que você tem que fazer quando pega a sua redação do Enem, olhar o tema, né? Então, quando você olha o tema, você tem que dividir pelo menos ele em 3, né? Que é o que eu chamo de segmentação. Eu vou segmentar o meu tema. O que é isso? Eu olhar para o meu tema e dividi-lo em 3 partes. Chay, tem 3 grandes partes, pegar e escrever a mais. Como assim segmentar o meu tema? Você vai olhar para ele e desse grande tema que você tem que tirar 3 ideias, 3 subtemas, 3 problemáticas, tá? Vamos pegar aqui um tema da redação do Enem para te dar de exemplo. Se a gente tiver o tema democratização do acesso ao cinema no Brasil. Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Divide em 3 esse tema para mim, né? Segmenta ele em 3 partes. Então, eu tenho a democratização, então é 1, risca lá. Democratização, não fica só na sua cabeça. Já aproveita para realmente você marcar aqui no seu texto. Então, eu tenho democratização, né? Então, isso é uma situação, isso me liga já com questão histórica, o que é democracia, né? Que tipo de democracia a gente tem ali dentro, se a gente tem ou não tem. Então, a primeira segmentação já começa com a democratização, tá? Democratização do acesso, né? Beleza. Cinema no Brasil, né? Então, eu tenho democratização como nicho 1, cinema no Brasil como nicho 2, aí eu posso pensar na produção cinematográfica, eu posso pensar no valor das entradas, eu posso pensar nas produções que vêm de fora para serem exibidas aqui, qualidade das salas de cinema, ter ou não ter cinema no Brasil, tá? Ó, outros vários nichos. E o último, e não menos importante, né? E simples, no Brasil. Então, olha só. Democratização do acesso ao cinema no Brasil me dá 3 nichos que eu não posso desvincular eles da minha redação, que é falar sobre democracia, que é falar sobre cinema e que é falar sobre Brasil, tá? Então, isso aí te faz pegar um assunto e segmentá-lo em 3 coisas que você não pode deixar de falar. Isso já te ajuda no quê? Na argumentação. Já te ajuda a ter ideias para aquela tal da chuva de ideias, né? Se você der uma olhadinha aqui no meu canal, você vai ver que eu tenho algumas técnicas para te ajudar a fazer a redação em 1 hora, a introdução perfeita, desenvolvimento perfeito, conclusão perfeita. E lá eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a questão das ideias, segmentar as suas ideias. Eu falo também como se organizar e como ter ideias. E ter ideias partem do tema, né? Então, se você já começa segmentando o seu tema, é muito mais fácil de não fugir, tá? Bom, Chay, mas olha só. Mas democratização do acesso ao cinema no Brasil é muito fácil. Pega um tema mais complexo pra gente ver se a técnica funciona mesmo. Bora lá. Em 2014, o tema foi publicidade infantil em questão no Brasil.
Tenho 3. Será que eu consigo segmentar, Chay? 3, né? Publicidade infantil em questão no Brasil. Assunto, segmentação 1. Publicidade infantil. Propagandas infantis. Propagandas que envolvam... Chutando agora, assim, no começo da ideia, né? Propagandas que envolvam crianças e propagandas para crianças. Quando eu falo publicidade infantil, eu posso falar de propagandas para crianças e propagandas utilizando crianças. Depois os textos lá que vão me ajudar um pouco, né? Para entender se é um ou se é outro. Em questão, ou seja, eu tenho um problema, eu estou questionando algo, significa que eu tenho um problema em referente a isso. E no Brasil, que é isso tudo acontecendo no Brasil. Não adianta eu falar só com exemplos estrangeiros, que não vai rolar, né? Então, a segmentação, ela parte disso. Eu conseguir olhar e entender que todas essas abordagens estão sendo faladas de um determinado assunto, sobre algo, questionando, e aí eu vejo se eu questiono algo, se eu tenho um problema com algo, se eu tenho... O que está acontecendo, né? Então, quando eu falo democratização do acesso, opa, eu tenho um problema aí em todo mundo ter possibilidade de acesso, todo mundo ter voz nisso. Quando eu falo publicidade em questão, eu não digo qual o problema que eu tenho, mas eu digo que eu tenho um problema, né? Ou muitas vezes alguns temas que começam aí dizendo pra vocês direto o problema, papapá, papapá, papapá. Então essa é a dica número 1 pra gente não perder a questão do tema, que é conseguir olhar para o tema, né? E segmentar ele. Pra que a gente veja se essa segmentação de fato é refletida lá na redação na hora de corrigir, vou colocar aqui pra vocês um exemplo de redação nota 1000 com a publicidade infantil lá em 2014, né? E a gente vai olhar agora, analisar junto comigo aqui, se de fato a pessoa segmentou olhando esses 3 passos que a gente dividiu aqui quando pensa no tema, tá? Então, ó, vou colocar aqui pra vocês no cantinho, tá? Bom, tem uma redação que se chama assim, o verdadeiro preço de um brinquedo. E aí ela começa dizendo assim, né? Ela, a redação, não é a pessoa que escreveu. É comum vermos comerciais direcionados ao público infantil. Então, publicidade infantil, comercial, público infantil. Quando eu falo publicidade, eu tenho venda. Se eu tenho venda, eu tenho comércio. Beleza. Bom, é comum vermos comerciais direcionados ao público infantil com a existência de personagens famosos, músicas para crianças e parques temáticos. A indústria de produtos destinados a essa faixa etária cresce de forma nunca vista antes. No entanto, tendo em vista a idade desse público, surgem as perguntas. As crianças estariam preparadas para o bombardeio de consumo que as propagandas veiculam? Olha só, eu tenho ela falando sobre propaganda, então publicidade de propaganda, né? Antes a faculdade até era chamada de publicidade de propaganda. Então tem publicidade, tem propaganda, e ela coloca a questão. As crianças estariam preparadas para o bombardeio de consumo que as propagandas vinculam? E aí, né, deixa uma pergunta retórica ali para responder na sequência. E aí, na sequência, você vai ter a questão do Brasil, que vai dizer assim: há quem duvide da capacidade de convencimento dos meios de comunicação. No entanto, tais artifícios já foram responsáveis por mudar o curso da história. A imprensa, no século XVIII, disseminou as ideias iluministas e foi uma das causas da queda do absolutismo. Mas não é preciso ir tão longe. No Brasil, redemocratizado, as propagandas políticas e os debates eleitorais são capazes de definir o resultado das eleições. É impossível negar que o impacto provocado por um anúncio ou uma retórica bem estruturada. Então, olha só, eu tenho todas essas ideias estruturadas ao longo do texto, mas como que foi possível chegar até ali? Foi possível chegar até ali com planejamento de estrutura, tá? E antes de planejamento de estrutura, eu tenho que ter segmentação do tema. Então, a técnica fatal para que você não fuja do tema é que você segmente esse tema. E aí, você vai segmentar ele sempre em 3 passos. Eu vou olhar para o tema e achar 3. Achar só 3, tem como achar mais, tem como achar menos? Olha, dependendo do tema, é possível você achar mais, tá? Agora, menos é inviável. Você tem que achar pelo menos 3 segmentações. Você tem que saber que tipo de problema você tem, referente a que você tem aquele problema e onde acontece. Então, é assim, quem, como e onde, tá? Quem, como e onde. Essa é a grande sacada para você não fugir do tema, né? Isso é muito importante. Você pode contar pra mim aqui, você tem muita dificuldade em relação a analisar o tema? Eu vou deixar essa redação que eu li aqui pra vocês completinha aqui na descrição, tá? Então não vai ter muita dificuldade
para você encontrar, porque além de colocar aqui na tela, eu deixei aqui na descrição para vocês. Assim como eu deixei aqui na descrição para vocês também, os vídeos que eu tenho de passo a passo para a introdução, desenvolvimento, o planejamento, né? Porque é muito importante. Mas não esqueça, a primeira coisa que você faz na redação é olhar o tema. Então, o tema, ele tem muita importância, você não pode fugir, porque fugindo você vai zerar, mas é importante que você olhe para ele e também segmente. Porque daí também a questão de todas as suas ideias, dos seus argumentos, dos seus planos e tudo que você sabe, acaba se elevando, né? Então, não deixe o tema de lado, porque tem muita gente que vem com introdução pronta, vem com desenvolvimento pronto, conclusão pronta, vem com a proposta de intervenção pronta. Mas você tem que olhar para o seu tema, pelo amor de Deus, e você tem que entender do que ele fala, porque não adianta você ter muita coisa pronta na sua cabeça, e eu não vou julgar aqui se eu sou contra ou a favor dessa questão do pronto, né? Porque daí é uma questão muito individual e risco de que cada pessoa vai se colocar ou não na hora do Enem, que é uma coisa importante para a vida, não se deixar levar por coisas que você tem pronta, né? Tenha coisas prontas, talvez tenha falas prontas, tenha argumentos prontos, tenha coisa que você sabe que funciona, mas segmente. Segmente e confie também no seu poder de entender e escrever, né? Não vá só com coisas prontas, confie muito no seu poder de entender o segmento, de entender o tema, conseguir segmentar ele e conseguir, de fato, aplicar, tá? Então, fica aqui o resumo desses 3 passos, que é olhar e sempre pensar o que está acontecendo, como aquilo está acontecendo, qual é o, né, o que está acontecendo, qual é o problema que você tem e onde aquilo acontece, né? Vai sempre, essa ordem sempre vai ter que ter, Chay, sempre. Então é importante você colocar aí na sua cabeça a importância que o tema tem e utilizar a técnica para não fugir do tema. Tá bom, meu amor? Não esquece de mandar esse vídeo pra alguém, curtir, compartilhar. Me segue lá no Instagram também, @professora Chayane Farias, TikTok, Chayane Farias. E cheio de diquinhas pra vocês. E tem vídeo aqui toda segunda, quinta e domingo. Então fica comigo e sucesso. Beijo!